Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo do carbono. Na aula anterior nós falamos sobre o ciclo hidrológico e agora nós vamos falar sobre o ciclo do carbono. O carbono ele é um componente básico dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas. Nós já sabemos aí o que são os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Também faz parte do nosso DNA e de outros componentes orgânicos que são necessários à vida. Então, é importante que tenha o ciclo do carbono, não só na questão da respiração, mas na manutenção da vida. É baseado no gás carbônico e acontece as trocas gasosas através dos produtores terrestres e dos produtores aquáticos. Quem são os produtores lá na cadeia alimentar? Lembra? Então, os produtores são as plantas, são os produtores terrestres e os produtores aquáticos são as algas. Lembrando que o maior produtor de oxigênio que nós temos no nosso planeta são as algas, né? O que a Amazônia, antigamente falava-se que a Amazônia era o pulmão do mundo, né? Onde realizava-se a absorção do gás carbônico e a liberação do oxigênio. Mas aí, com o decorrer do tempo, os cientistas, os biólogos descobriram que o que a Amazônia produz, a própria Amazônia consome. Então, a troca gasosa ela está baseada literalmente nas algas marinhas. Aqui nós temos um esqueminha básico de fotossíntese, para que a gente possa entender um pouquinho melhor sobre essa questão das trocas gasosas. Então, aqui a base, nós temos água e nós temos também algumas substâncias que são essenciais. Nessas substâncias, nós temos os sais minerais, é um exemplo, né? Então, a água mais os sais minerais, elas adentram aqui a uma árvore através das raízes, e aí, quando chega aqui na copa, elas vão receber a energia luminosa que vem do Sol. Essa energia luminosa, junto com a água e os nutrientes, ela vai se transformar em glicose. E aí, esta glicose é que vai fazer com que essa seiva, que inicialmente era uma seiva bruta, transforme-se em uma seiva elaborada. E é nesse momento que acontece a reação química entre a planta, ela absorve o gás carbônico e aí faz a liberação do oxigênio através aí do processo químico da fotossíntese, tá bom? Aqui eu tenho dois esqueminhas que eu quero compartilhar com vocês, que é o primeiro esqueminha é a troca gasosa no ser humano. Então, como é que funciona? Aqui nós temos o pulmão do indivíduo. Nesse pulmão fica armazenado o gás carbônico. Tem mais duas estruturas que elas são muito importantes aí nesse esquema, que é a traqueia e a laringe. Aqui está a traqueia e aqui está a laringe, né? Aí, como é que funciona? Esse indivíduo faz a inspiração do oxigênio através do nariz e ele vai até o pulmão. Quando chega no pulmão, acontece a troca gasosa. O pulmão armazena o oxigênio nos bronquíolos e os bronquíolos eles liberam o chamado gás carbônico. É por isso, inclusive, que quando uma pessoa ela está afogada e você vai fazer respiração boca a boca, você não pode inspirar fundo e liberar o oxigênio na boca dessa pessoa, porque você não vai liberar o oxigênio, você vai liberar gás carbônico. E aí existe todo um esquema especial para poder fazer a respiração boca a boca para que esse indivíduo possa ter aí uma ressuscitação mecânica que fala, né? Enfim, e aqui nesse esqueminha na parte de baixo nós temos a fonte de carbono, as fontes, né?
nós temos dois indivíduos. Nós temos os indivíduos que são os heterotróficos e nós temos os indivíduos que são autotróficos. O que eu quero que vocês façam? Eu vou parar por aqui. Primeiro, eu quero que vocês saibam que a Pro tá com saudade. Segundo, além de assistir a videoaula, também leiam a apostila sobre o assunto. É muito importante isso para que o conteúdo fique bem fixado aí na sua memória. E eu quero que você faça uma pesquisa simples, mas eu também vou postar no eClass sobre fotoheterotrófico e quimioheterotrófico e sobre fotoautotrófico e quimioautotrófico. Vocês vão procurar aí nós temos na nossa apostila, mas você também pode procurar no Google sobre o que significam essas palavras e aí vocês postem lá no eClass que eu quero ver essa atividade feita. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.